A paz do Senhor Jesus, vamos para mais uma palavra e hoje eu quero falar sobre algo bem pertinente e que todos nós passamos em dados momentos da nossa vida, e então é algo que nós precisamos aprender, é algo que nós precisamos lidar. Eu quero estar lendo no livro de Romanos, capítulo 8, no versículo 1, que nos diz assim: portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. E aí nós precisamos começar nos perguntando: a quem nós pertencemos? A quem você pertence? Você já entregou a sua vida a Cristo Jesus? Você já o recebeu em seu coração e já colocou a sua vida nas mãos dele e confiou a ele como único e suficiente Salvador da sua vida? Quando estamos nessa condição, essa palavra aqui nos fala que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, pontuado já isso, que nós já estamos em Cristo Jesus, então não há mais nenhuma condenação. E quando nós lemos isso, nós nos alegramos e pensamos: então agora tá tudo bem, né? Não existe mais condenação, eu posso caminhar em verdade, eu posso caminhar sabendo quem eu sou em Cristo Jesus e tá ótimo. É isso? Também. Mas essa condenação, ela não vem mais de Deus. Não quer dizer que as pessoas não irão mais nos condenar. Exatamente. Não quer dizer que aquela pessoa que não concorda não vai nos condenar. Não quer dizer que aquela pessoa que nos enxerga, talvez de uma forma, somente uma parte da nossa vida, uma parte da nossa história, não vá nos condenar. Não é isso. Nenhuma condenação há mais em Cristo Jesus. Nós sempre encontraremos pessoas que irão nos julgar, que irão nos condenar, e precisamos aprender a lidar, a viver com isso. É desagradável? Sim, é desagradável, né? A gente lidar muitas vezes com isso. É algo que eu gosto de dizer muito. Opinião, né? Opinião é algo para ser dado quando que é solicitado. E com muita sabedoria. Porque eu estou enxergando muitas vezes somente o exterior, somente uma parte da história. Até que eu saiba de toda a história, é difícil. E é imprudente, vamos colocar assim, para que eu dê uma posição e uma opinião não é uma verdade. Não é assim? Opinião fala mais sobre quem? Sobre mim, sobre quem está dando, não fala sobre o outro, fala sobre quem está dando, como ela vê a pessoa, quais são as crenças, os princípios que ela acredita. Há pessoas que, por mais que nós nos esforcemos e tentemos fazer tudo certo, ela vai encontrar um defeito. Ela vai nos condenar, ela vai nos julgar. E aí nós precisamos parar e nos lembrar daquela famosa frase. Quando Pedro me fala do João, eu sei mais sobre o Pedro do que sobre o João. Ainda que o Pedro esteja falando da vida do João, né? Mas a vida do João é problema de quem? Do João. Mas por que é que o Pedro está preocupado tanto com a vida do João e não está preocupado com a sua própria vida? Será que o Pedro está com a sua vida toda plena e resolvida? É claro que não. É claro que não. Então nós seremos condenados, nós seremos julgados constantemente. Constantemente. E essa palavra,
ela é tão ampla nas nossas vidas, ela nos dá sim essa segurança, ainda que as pessoas me condenem, ainda que elas digam o que elas acham, o que elas pensam, ainda que para elas não esteja bom, ainda que eu não seja suficiente para elas na vida delas, ainda que elas só consigam enxergar os meus defeitos, ainda que elas só consigam enxergar aquilo que há de ruim, sobre todas essas coisas, Deus não me condena. E maior é Ele na minha vida. Ainda que elas acreditem que eu tenho que fazer de determinada forma, que eu tenha que agir da outra forma, eu preciso me lembrar: em Deus eu sou aceito, em Deus eu sou amado. E sabe o que é mais importante para Ele? É a intenção de cada atitude minha. Qual é a intenção? Já viu, há períodos diferentes na nossa vida, até no mesmo dia. Tem dias que que tá difícil, não é? Que tá pesado e a gente se esforça dando o nosso melhor. E talvez naquele dia o meu melhor vai ser só assim. Para as pessoas não vai estar bom. Mas para Deus vai estar ótimo. Por quê? Só por causa da misericórdia dele? Também. Mas porque ele viu, ele conhece, ele sabe de todo o meu esforço para fazer só aquilo que pareceu, né, entre aspas, pequeno para os outros. Mas ele sabe que muitas vezes a força despendida para aquilo foi até maior do que no dia bom. E para ele tá ótimo, tá maravilhoso. Não porque ele aceita qualquer coisa, mas porque ele olha para dentro de mim, ele enxerga a minha história, ele enxerga pelo que eu estou passando e ele vê esse esforço, esse tremendo esforço que às vezes a gente faz para fazer aquilo. E de repente no outro dia eu já estou melhor e o meu melhor vai sair daqui para aqui. E para Deus está ótimo. Outros já vão falar, né? Nossa, e agora, Davi? Agora sim, não é assim? Alguns com o sentido de estimular, né? De incentivar, ótimo. Mas alguns para dar aquelas alfinetadas, né? Que a gente conhece, aquelas famosas alfinetadas. As pessoas acreditam que nós devemos agir, assim como eu disse, de acordo com os princípios, valores, com o óculos que ela usa para enxergar a vida, com o dia que ela está, entende? Então, as pessoas vão colocar diante de tudo isso, diante de quem elas são, diante do momento que elas estão passando. Mas quantas dessas pessoas realmente nos conhecem? Quantas dessas pessoas realmente entendem, sabem daquilo que nós estamos passando? E o mais importante, quantas dessas pessoas realmente se importam conosco? Muitas são aqueles famosos repórteres. Por que repórteres? Porque eles só querem saber para saber. Eles não vão ajudar nada, eles não vai mudar nada na nossa vida. Alguns querem saber, na verdade, para criticar, para mostrar, eu acho isso, eu acho aquilo, deveria fazer assim, deveria fazer dessa forma. Mas será que essa pessoa ela constrói? Porque normalmente pessoas que costumam colocar tantos defeitos, que costumam colocar tantas respostas certas e prontas ali, né? Elas não estão produzindo nada, elas não produzem nada na vida delas.
Elas sabem como resolver a vida de todo mundo, mas elas não resolvem as suas vidas, elas não lidam com as suas situações. E na vida real é diferente, né? Porque quando eu busco, quando eu luto, eu sei como é. Então, quando eu vejo o outro, eu não vou ficar falando porque eu sei como é difícil. Então, nós precisamos nos lembrar, as pessoas, a sociedade, eles irão nos condenar. Principalmente se formos contra. E aí, como fazer? Manter os meus princípios e valores. Manter. Não mudar para agradar o outro. Eu preciso sim ouvir, né, como um embrulho. Eu recebo, desembrulho, analiso, olho. Tem a ver? Eu posso melhorar nisso? Eu devo melhorar? É algo que eu precise fazer? Ótimo, vou trabalhar nisso. Que seja em parte, não, isso aqui vou pegar uma parte que tem sentido. Ótimo. Mas e quando não tem? Aí eu fecho esse embrulho e devolvo para o remetente. Não é meu. É como uma roupa, né? Se não for do meu tamanho, ela não vai me caber. Se for pequena, vai ficar muito apertado, né? Difícil. Agora, se ela for também muito larga, vai ficar feio, né? A gente vê que tá sobrando, tá faltando ou está sobrando. E não me cabe. Não me cabe. Então, eu devolvo. Eu devolvo e, de propósito, eu preciso me lembrar. Ainda que doa, eu preciso me lembrar. Essa pessoa não conhece a minha vida, essa pessoa talvez esteja passando por problemas e eu preciso me lembrar isso aqui. Não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor não me condena. Porque o Senhor me entende, porque o Senhor me enxerga, o Senhor sabe. O Senhor sabe de tudo que eu estou passando. E mesmo sabendo, conhecendo de tudo, muito mais além do que qualquer outra pessoa, Ele não me condena. Nele eu posso respirar, né? Eu posso caminhar. É ruim, sim, mas se for necessário, chore e depois olhe para aquela situação, enxergue que talvez aquela pessoa está falando mais dela do que de você. Talvez aquela pessoa esteja em um momento mais difícil. E está tudo bem. Não é sobre mim. Não é sobre mim. Não caminhe carregando esse peso, essa obrigação de ter que agradar as pessoas. Não é isso que Deus pede de nós. A quem eu quero agradar? A Deus ou as pessoas? Parece aqueles pêndulos, né, do relógio. Tic-tac, tic-tac. Quem que eu tô querendo agradar? De repente eu tô querendo agradar as duas partes. Eu quero agradar as pessoas e Deus. As pessoas e Deus. Eu não vou conseguir. Né? Eu não vou conseguir, não há como, gente. Não tem jeito. Não tem jeito. E é duro dizer isso, mas as pessoas muitas vezes elas são cruéis. Elas são cruéis. Elas não conseguem enxergar com empatia, como um filme, né? Deixa eu ver, acho que era um desenho que falava: não haverá misericórdia. Exatamente, não há misericórdia.
Ainda outro dia eu falava sobre isso. A misericórdia triunfa sobre o juízo, se não me engano, em Tiago, no livro de Tiago. A misericórdia. Há pessoas que elas não conseguem exercer misericórdia. Somente o juízo. Somente a condenação. Deus não nos chama para agradarmos pessoas. Nós precisamos, no que depender, e é bem claro que antes está dito isso, no que depender de nós, nós precisamos buscar viver em paz com todos. Mas muitas vezes é impossível viver em paz porque o outro não quer. Ainda que eu me cale, ainda que eu tente, ainda que eu faça, ainda que eu procure agradar, o outro não quer, sempre tem um defeito, sempre falta, nunca está o suficiente. Então eu preciso aprender a sair da mesa quando o amor não está mais sendo servido. Não coma qualquer coisa. Se retire. Não é para você cancelar a pessoa, para você isolar a pessoa, mas é que só estar ali não adianta. Não adianta. Não se coloque na posição de agradar as pessoas. E se eu vivo nessa situação, dessa constância de querer agradar as pessoas, eu preciso enxergar o que está por trás disso. Essa necessidade, né? Essa necessidade constante de querer agradar me fala sobre buscar aprovação, me fala sobre buscar atenção. E se eu busco uma coisa, é porque eu não tenho. Exatamente. Então, não se coloque nessa posição. E é como um saco furado. Nunca tem fim. Nunca. Quanto mais você tenta agradar e não ser condenado e não receber críticas, né? E vamos dizer, ser um bom mocinho da história, você não vai conseguir. É impossível. Isso vai ser como um câncer que te consome. Não se coloque nessa posição. E se você já está, saia dela. Saia dela. Olhe quais são as necessidades que você está buscando no outro. De repente, a atenção, o amor, a aceitação que você nunca teve, que você fica buscando fazer tudo para as pessoas e pelas pessoas. E geram muitos prejuízos. E aí você começa a se condenar, não tá bom, não tá suficiente, não, eu tenho que fazer mais, e cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. E cada vez mais você vai se anulando, e cada vez mais você vai se desgastando, e não é isso que Deus quer de nós. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Seja livre em Deus. Seja livre. Faça sim, faça com amor, se doe, mas há limites. Não se coloque na posição que nem Deus se coloca de agradar e receber a aprovação das pessoas. Se preocupe em conhecer e viver o seu propósito, porque muitas vezes as pessoas não vão aceitar, não vão concordar com o seu propósito. Ele é seu. Para elas muitas vezes não faz sentido. Mas viva aquilo que você precisa viver, viva o seu propósito, caminhe em leveza. Caminhe na misericórdia, no amor do Senhor, sabendo que Ele já te libertou, te liberou de viver para agradar.
Não é isso que ele quer. Nenhuma condenação há em Deus, não nas pessoas, viu? Nós seremos, sim, julgados, condenados, difamados. É lidar com isso e saber que eu preciso sempre fazer o meu melhor onde eu estou, com o que eu posso. E isso, grave, isso sempre, 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 sempre será satisfatório, suficiente para Deus. Isso será sempre. E eu te convido nesta hora a orarmos. Eu te convido também para que você compartilhe essa palavra. Quantas pessoas você conhece que se encontram assim, se sentindo condenadas, machucadas, feridas, porque estão nesse processo de querer agradar, de buscar suprir necessidades dos outros, de buscar dar ao outro aquilo que muitas vezes nem eu tenho. E isso anula as nossas vidas e não é isso que Deus quer. Então, se você está assim agora, vamos orar. Vamos orar. Saiba que você é suficiente para Deus. Saiba que você é amado. Saiba que você é aceito. Saiba que se você está passando pelo vale da sombra e da morte, Ele está com você. Saiba que se você está passando por um momento em que você não consegue fazer nada, você ainda é amado e para Deus está tudo bem. Você é filho. Essa é a sua identidade nele. Você não é o que você já passou, você não é o que você está passando. Você é amado e aceito em Deus. E não há nenhuma condenação mais para a sua vida se você está nele. Vamos orar? Deus santo e maravilhoso, Deus amado, graças nós te damos. Meu Deus, que palavra que nos traz alívio, que nos liberta de culpa, de medo, de obrigações, de pesos, de fardos nas nossas vidas. De termos que fazer, agradar, suprir, quando há momentos nas nossas vidas que nós não conseguimos nem para nós. Alcança agora, Senhor. Quantas pessoas que estão assim, condenadas pelos seus familiares, pela sociedade, condenadas por elas mesmas. A culpa é tão grande, o peso é tão grande e elas se arrastam a cada dia carregando esse fardo impossível. E o Senhor nos diz: não há mais condenação para você se você está em mim. Oh, Senhor, quebra agora esse peso. Arranca, despedaça esses grilhões, essas cadeias, Senhor. Liberta as nossas vidas da obrigação de agradar, de suprir. Liberta, Senhor, aquela palavra tão difícil de ser ouvida no momento em que não conseguia fazer nada, que não conseguia dar nada. Aquela cobrança, a religiosidade, o julgamento, o fardo. O Senhor disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Traga agora, Senhor, alívio a cada coração, a cada alma, Senhor, e liberta-nos do peso, do jugo, da condenação, pois no Senhor nós podemos caminhar livres. Alcança as nossas vidas e dá-nos a conhecer, Jesus, do teu amor incondicional, e a viver cada dia das nossas vidas esse amor.
e viver em novidade de vida, sabendo que o Senhor nos ama, sabendo que sim, nós somos suficientes para o Senhor. No nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, que você consiga caminhar leve, sabendo que você é aceito, que você é amado por Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal da nossa igreja. Deixa aí o seu comentário, como foi essa palavra para você, e compartilhe para que outras pessoas também sejam alcançadas. Que Deus te abençoe.